Agora eu vou, então, trabalhar com uma coisa que, se a gente for procurar videoaula, tá, gente? Por aí, vocês deram uma olhada, vocês vão ver que vai ver mais de dois tipos de explicação de como colocar pintura em parede, tá? Uma das explicações que se tem é o seguinte: você pega, por exemplo, uma parede como essa, tá? Uma alvenaria que eu tenho aqui, onde eu botei reboco externo e interno, vem aqui em editar, e coloca aqui um acabamento, que seria o acabamento de pintura. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui, insere mais um elemento, coloca aqui um acabamento de pintura, só que a espessura do acabamento de pintura, ela vai ter que ser algo assim muito fininho. Tipo, algo bem, por exemplo, vou botar isso aqui, sei lá, em 19,9, uma coisa assim, que eu acho muito ruim, e aqui tu vai botar a espessura como se fosse a espessura da tua parede, da tua pintura. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho ruim, isso depois dá uns probleminhas de precisão, particularmente não gosto desse tipo de solução. Então, eu costumo fazer o quê? Eu costumo usar a ferramenta de pintura mesmo, como se a gente estivesse utilizando a mesma ferramenta de pintura que usa no Sketch. Lá na ferramenta de pintura do Sketch, você tem um baldinho que você escolhe lá as cores e depois vai pintando onde você deseja. Só que lá no Sketch tem umas coisas que dá para pintar mais rápido. Aqui, a gente precisa ter que ter muito controle na pintura. O que a gente pinta aqui dentro, ele gera área. E se tiver associado a custo, ele vai aumentar ou não o teu custo, dependendo da forma como você coloca. Então, a gente tem que ter bastante prudência nisso. E eu acho que a colocação de pintura, ela é realmente assim, às vezes tem áreas que você não vai colocar tinta, não vai colocar pintura, e às vezes a tua parede está com essa tinta, então dá uma série de erros na hora de finalizar e criar a tabela. Então, nesse caso, eu sugiro usar a ferramenta de pintura. É aquela ferramenta clássica que a gente já usou aqui para outros fins, como naquele caso que eu explicando do piso, né, a ferramenta de pintura. Então, para isso, eu preciso ter duas tintas. Eu vou criar uma tinta aqui nas cores do IFSC, verde e branco, tá? Então, eu vou vir aqui em gerenciar, vou vir em materiais, e vou criar dois materiais, um com a pintura branca e outro com a pintura verde. Eu vou pintura, vejo se tem alguma coisa aqui, geralmente tem um aqui padrão, tá? Eu vou puxar esse aqui para cima, né? Veja que já é uma paredezinha, então ele já vem próprio para isso. Eu vou duplicar isso aqui e vou chamar, por exemplo, de acrílica branco. Tá? Então, aparentemente, ela tem uma cor branco frio, já tem ali um modelinho mostrando isso para a gente. Perfeito. Vou duplicar isso aqui e vou chamar ele, então, de acrílica verde abacate. Estou avacalhando aqui, não tem que ser verde abacate, estou botando só para... Hoje em dia o cara pega catálogo de tinta mesmo, uma salada de fruta. Né? Então, vamos lá. Acrílica verde abacate. Então, eu preciso alterar a cor, né? Porque vejam só, tanto o branco como o verde estão com a mesma cor. Então, eu não posso deixar essa cor aqui. O que eu faço? Lembre-se, duplica. Se você alterar aqui, você vai alterar no branco também. E vou chamar isso aqui, então, de verde abacate. Beleza. Vem aqui e altera com uma cor que você acha que corresponda a esse verde mais próximo, verde abacate, né? Uma coisa assim. Tá? Fiz lá o uso do verde. Ele altera lá para mim. Então, e vou dar um OK. Então, eu tenho as duas cores que eu acabei de criar. Então, para pintar, é o seguinte. Eu venho com a ferramenta, clico lá na ferramenta modificar, né? Ou pego o atalho, que é mais rápido, né? Digito PT e já tem um atalho. Ele vai abrir geralmente isso aqui para você, que é a sua lista de cores. Você escolhe lá a cor que você deseja. Então, por exemplo, eu vou escolher a minha acrílica, onde é que está aqui? Branca. Você vem com ela aí, pinta. Opa. Isso. Tá. Então, opa. Deixa eu ver qual que é a minha cor lá. Ah, já sei. Vou modificar isso aqui. Não alterei a cor de iniciar, reais. Aqui, ó. Também não alterando. E no verde também, né? Senão não vai aparecer.
Aí, se quiser botar textura, também dá, né? Mas digamos assim, quero botar uma textura aqui para ficar diferente. Pode ser também, pode. Depois a gente brinca ali para ver o que vai dar. Mas vejam só, é como se eu estivesse realmente pintando, bem parecido com o sketch, para quem está migrando de um para outro, assim, às vezes vai haver um pouco de semelhança, tá? Você escolhe a cor que você deseja lá, ó, né? Vou dizer para você, gente, não tem certo e errado nessas horas, tá? Eu particularmente gosto disso aqui, por eu ter controle de onde eu estou pintando. Pode ser que às vezes num projeto muito grande isso possa ser um pouco ruim, mas em projetos onde a gente pode ter controle, como é esse caso aqui, eu particularmente gosto, porque eu indico só aonde eu quero que tenha pintura, tá? E isso dá uma diferença depois no resultado final. Então, por exemplo, aqui, eu vou aplicar pintura verde em toda a base aqui, só branca aqui em cima. Beleza, então eu vou pegar essa tinta aqui, ó, e vou aplicar aqui, aqui, né? Vou aplicar aqui no topo, ó. Quero aplicar no topo. Só clica no Tab, ó, e você seleciona. Opa, acho que eu acabei clicando lá atrás. Ó, vou remover, tá? Vou modificar, acabei pintando o fundo aqui. Isso não é um lugar onde você vai provavelmente pintar, a não sei que você queira, né? Mas se tiver para o vizinho, você não fará isso, né? Então, isso interfere na quantitativa. Às vezes tem um monte de muro e você queira pintar só a parte interna. Então, vou remover a tinta daqui, sem problema, tá? Ó. E aí, continuo lá com a minha pintura normal. Vou pegar lá o meu verde abacate aqui e sair pintando onde eu devo pintar. Veja, então, que você consegue pintar as faces, né? Bem parecido com o que a gente faria aí. Deixa eu botar aqui no perspectiva, que talvez até facilite mais a pintura. Para chegar nos pontos. Né? Isso facilitou, atrapalhou mais ainda. Deixa normal. Tá bom. Então, já tem como é. Então, vamos lá. E aí eu faço essa pintura, tá? Demora um pouco, como eu falei, talvez pode ser que as pessoas venham dizer, pá, mas eu prefiro se fosse colocada a pintura lá na parede. Em alguns momentos, isso até pode ser interessante, tá? Mas eu particularmente acho que pode atrapalhar justamente na questão do quantitativo, tá? No final, ali, a hora que o cara precisa tirar a quantidade de material, às vezes tu não sabe onde é que tem, por exemplo, pintura dentro de caixa d'água, né? O cara não vai pintar aqui dentro. Então, e costumeiramente aparece isso, porque o cara já usou a parede para tantas coisas que depois no final ele não sabe mais aonde ele pintou, onde ele colocou isso. Então, às vezes pode ser um pouco ruim esse controle, tá? Então, a sugestão que eu dou é que se tiver controles e não achar ruim fazer o que eu estou fazendo aqui, perfeito. Ó. E aí vou pintar de branco lá as outras coisas que tem. Escolho lá a cor. Você pode escolher outro material aqui também, né? Óbvio, né? Mas estou querendo só brincar aqui para que a gente consiga elucidar a uso da ferramenta. Veja que ele sobrepõe sem problema. Para facilitar o giro, seleciona o elemento e depois gira o orbitar, que ele vai orbitar em cima da sua seleção, tá? Isso é uma dica aí que às vezes eu esqueço e tenho que passar para a galera. Então, vejam só, eu controlei bem aonde eu quero, né? Por exemplo, eu quero pintar esse negócio aqui também, beleza? Então, vamos pintar de branco ali também. Então, a ferramenta de pintura, ela permite justamente fazer esse tipo de controle. Você consegue, ó, tô pintando beiral, porque isso necessariamente vai precisar, né? Já pegou inteiro? Não. 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 Mais ou menos isso. Ó. Mas é para elucidar mesmo com o uso da ferramenta, tá? Então, o uso da ferramenta de pintura dá essa condição. Se você quiser remover, perfeito, pode vir aqui, ó, seleciona a ferramenta de mover, não tem um atalho, né, mas você pode
remover de onde você pintou, às vezes sem querer, como foi o caso ali, tá? E aí você tem esse controle da ferramenta e da pintura e provavelmente do seu orçamento, se vier aparecer esses materiais, você vai estar sob controle, tá? Isso que eu acho bacana. Gente, esse tipo de anotação aqui, ó, que a gente tem de ambiente, eu particularmente não gosto, tá? Isso aqui é o que vem dentro do Revit. Então, eu vou disponibilizar para vocês um link, que vai ficar lá no SIGA, que vai dar acesso a algumas famílias de anotação e outras todas as famílias que existem. É uma pasta que, de vez em quando, eu estou mexendo, estou organizando, por isso que eu só vou deixar vocês com acesso ao link. Então, tem coisa ali que você não precisa baixar, né, mas é uma coisa que eu estou sempre melhorando. Então, vamos lá. Eu, particularmente, não gosto disso aqui. A gente não costuma utilizar esse tipo de referência e também o texto está muito grande. Quando eu clico nele aqui, ó, se eu for tentar alterar, eu não tenho outros identificadores de ambiente. Então, nesse caso, tem duas opções. Ou eu vou editar essa família, e não é o caso agora, não é o momento, a gente vai editar em outros momentos. Ou eu posso baixar algo pronto, ou algo que alguém já tenha feito, né? Então, é muito recorrente isso, a gente procurar algo que alguém já tenha feito para baixar. Então, é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em carregar a família, vai abrir essa pasta aqui. Eu particularmente já deixei essa pasta aqui, né, o atalho dela aqui, ó, mas você tem que procurar por aqui, né, vai procurando sua pasta onde você vai salvar, por exemplo, se você for fazer o download desses arquivos, você vai ter que procurar onde você salvou, mas de qualquer maneira, se quiser deixar um atalho aqui, basta clicar com o botão direito e pedir para adicionar a pasta, né, ele já fica aqui como um atalho rápido. Isso também acontece com outros tantos. Minha família está aqui, dos meus arquivos, e aqui está onde eu coloquei a pasta do Revit. Então, eu vou na família do Revit, que é essa família que eu tenho. Tem vários, tá? Vocês vão ver aqui que tem muita coisa. Inclusive, tem de Ashura de Revit lá também. Eu vou vir aqui em anotação. Em anotação, vocês vão encontrar alguns símbolos que eu já deixei pronto, tá? Um deles é esse daqui, ó. Símbolo de ambiente, tag de ambiente. Vou ver aqui em abrir. Óbvio que não vai mudar nada, mas se eu clicar agora aqui no ambiente, opa, eu vou vir aqui e vai ter outros identificadores. Eu posso deixar só com o nome do ambiente, que é um deles que tem, eu posso escolher só o nome ambiente mais área, ou eu posso, para quem faz muito projeto técnico e precisa citar acabamentos, aquele que a gente costuma utilizar, isso aqui é um método de identificação, né, de parede, piso e teto. Tá? Então, aqui depois a gente poderia, por exemplo, inserir números. Tá? E aí a gente vai identificando, por exemplo, dentro de uma tabela que a gente vai construir, os materiais que estão para piso, material que estão para parede, material que está para teto. E aí eu vou fazendo isso em todos eles. Veja que daí a identificação fica um pouco mais... deixa eu só tirar esse aqui, fica um pouco mais ajustado ao seu desenho, né? Não fica tão grande. Pode ajustar lá, e a mesma coisa acontece aqui. Bom, nesse caso aqui, quando está aparecendo o identificador do objeto, eu tenho que vir aqui em editar e apagar a legenda. Tá? Se alguém estiver incomodado com esse refrigerador aí aparecendo também. Então, tá lá. Fica um ponto de interrogação, não tem problema, tá? Não vai aparecer na impressão. Esse é um deles. O que vai aparecer de novo agora para vocês? É importante vocês ficarem atentos. Quando a gente vai fazer a identificação de portas, a identificação de janelas, o padrão nosso também não é o que está aqui dentro, tá? Provavelmente você pode até querer usar isso aqui e tal, mas não vai ficar muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho que vir aqui em anotar, tá? E identificar a categoria. Quando eu pego um identificador de categoria, ó, à medida que eu vou passando pelos elementos, ele vai habilitando o identificador que já é para esse tipo de elemento. Então, por exemplo, para a identificação de janela, ele usa esse daqui. Para a identificação de portas, ele usa esse. Talvez em outro país esse seja um recurso, né, uma simbologia apropriada, mas para nós não é. Geralmente a gente usa aquele P1, P2, J1, J2 e por aí vai, tá?
Existe a possibilidade de tirar a chamada aqui também, né? Então ele fica mais, digamos, dentro do próximo da janela, ou habilitar a chamada caso você queira deixar mais distante desenhos menores ou coisa do tipo. Tá? Então nesse caso aqui é a mesma coisa, eu não vou utilizar esse elemento, tá? Eu vou vir aqui em inserir, carregar, e vou fazer o uso do tag de porta. Eu até tenho já ali um pouco do desenho do que tem que ser. Eu vou abrir. Então, novamente em anotar, eu venho aqui, identificar a categoria, e clico, tiro a chamada, e clico ali. É óbvio que esse número que está aparecendo aqui, ele não está identificando P1 nem P2, mas ele é uma marca, tá? Ele é uma marca que está dentro desse elemento, então, eu venho aqui, ó, marca de tipo, editar, ele está aqui como marca de tipo, ó. Geralmente é o que a gente utiliza para poder fazer a alteração para identificação das portas. Porque o que acontece? Quando tem 5, 10, 20 portas iguais dentro de uma edificação, todas elas vão ter o mesmo código. P1, P2, P3, P10, P20, alguma coisa assim. Então, nesse caso aqui, eu vou identificar com P1. Eu posso tanto alterar por aqui, vejam, ele altera lá, como eu posso simplesmente vir aqui, clicar em cima dele, primeiro eu seleciono, vejam, eu seleciono ele, não dá 2 cliques, tá? Você primeiro seleciona ele, e depois você clica em cima do texto e digita P2. Tá? E para a esquadria, mesma coisa. Posso simplesmente vir aqui, arquitetura, desculpa, inserir, carregar a família, e novamente eu pego aquele que seria o da janela. Abrir, carregou, anotar, identificar, e aí você pode identificar as esquadrias que você tem. Ó, nesse caso aqui, a gente entende que isso aqui é uma esquadria inteira, né? Claro. Mas nesse caso aqui, como a gente colocou esquadrias únicas, eu posso, vou deixar assim, depois eu explico para vocês porque eu vou deixar aqui, mas dá para alterar, tá? Dá para deixar um símbolo só. Mas aqui, a gente pode fazer opção, né? Então, por exemplo, não tem mais uma janela ali. Vou alterar aqui. Vou chamar isso aqui de J1. J1. Vou chamar isso aqui de J2. Opa. Dá para alterar, não. Para alterar, porque na realidade o que acontece? Como eu estou querendo só alterar uma delas, né? Ó, só quero alterar o que está dentro dela, basta alterar uma para alterar de todas, tá? Não precisa alterar, ó, isso aqui eu vou dar um OK, e ele vai alterar de todas as outras. Então, se eu tivesse 100 janelas dessas, eu altero uma, altera para todas. Lembrando que eu estou fazendo uma alteração de tipo, tem para todos. Eu fiz aqui de forma bem didática para vocês entenderem, tá? Mas existe aqui, ó, identificar todos. E aí, sempre quando a gente faz identificação de tudo, a gente seleciona aquilo que a gente deseja, por exemplo, a porta. Faço a identificação de qual identificador de porta eu quero. Eu quero janela. Faço referência em qual identificador de janela que eu quero. E aí, sai, dá um OK aqui e ele vai limpando, assim, né? Vai passando em todas as janelas, fazendo essa identificação, tá? Então, isso fiz manual aqui mesmo só para mostrar, tá? E aqui eu vou jogar um J3 para a gente ver como é que ficou. Então tá lá. Tá? Esse é uma forma de fazer a identificação das esquadrias. Isso aqui é importante já fazer para salvar justamente dentro desse modelo de projeto que a gente vai fazer. Tá? Então é muito importante que quando a gente vem iniciar a próxima etapa, essas simbologias estejam colocadas dentro do arquivo. Tá? Senão a gente carrega lá depois também, mas enfim, pelo menos você já tem um modelo aí para início das aulas do próximo modelo já o mais completo possível. E aí, galera, então nessa videoaula aqui a gente já vai começar a trabalhar
com uma nova vista que a gente ainda não fez, que são as tabelas, tá? Então, até nesse ponto onde a gente foi, a gente já deixou esse modelo básico com bastante informação, a ponto de que daqui a pouco a gente pode até criar um template a partir dele, já um template, né, um modelo de projeto para a gente dar continuidade às nossas aulas. Mas nesse ponto aqui, o que eu gostaria de fazer é demonstrar para vocês como a gente pode, por exemplo, fazer levantamento de materiais que eu usei na pintura das paredes, né? Ou, por exemplo, que também vieram constituídas dentro dessas paredes que eu construí, como, por exemplo, essa parede aqui que tem azulejos. Tá? Então eu vou fazer esse levantamento de material de parede. Mas eu posso fazer também outras tabelas que envolvem, por exemplo, quantitativo de esquadria, né, portas e janelas, ou outros elementos que a gente tem aqui dentro, como mobiliários, ou coisas desse tipo. Então o que acontece? De todas as vistas que a gente já trabalhou aqui, falta uma delas que seria tabelas. Tá? Então, para a gente poder fazer tabelas, a gente vem aqui na aba Vista. Tá? E se o de vocês estiver meio escondidinho com o meu, ele vai estar aparecendo aqui nesse símbolo aqui onde tem as tabelas. Então a gente clica aqui do lado e ele vai abrir então essas opções. A gente vai trabalhar com duas basicamente, aquelas que seria tabela quantidades ou levantamento de material. Como eu quero fazer levantamento de material de uma categoria que eu já conheço, que são as paredes, então eu vou buscar por aqui, levantamento de material. Vocês vão ver que a gente pode fazer de outros jeitos depois também, né? Com a quantidade de material que existe, por exemplo, em outros tantos elementos. Então, nesse caso aqui, quando eu abro essa aba, ele vai aparecer para mim todas as categorias que eu posso fazer seleção. Então, o que eu vou buscar vai ser paredes. Vou pegar essa daqui. Vai dizer lá o que vai fazer, levantamento de material de parede. Vamos OK. E peço para abrir. Ao abrir, vocês vão ver que vai aparecer uma série de campos que são disponíveis para a gente poder construir uma tabela. Essa tabela vai ficar semelhante a uma tabela, por exemplo, de Excel, né? Mas lá no Excel a gente digita os campos que a gente quer, né? Aqui a gente tem que dizer quais campos eu quero para ele construir essa minha tabela, tá? Então essa aba aqui a gente vai revisitá-la várias vezes, porque além de criar os campos, né, escolher os campos que você deseja, depois a gente tem outras abas aqui em que a gente vai fazendo a organização, né? Com filtro, classificação, formatação de alguns campos, né? E também um pouco da aparência, de como eu quero que essa tabela fica depois de pronta. Mas nesse primeiro ponto, a gente vai pegar os campos que a gente precisa. Como eu estou buscando trabalhar com materiais, eu vou ver que vários esses campos que estão disponíveis eu não vou fazer uso. Mas, dependendo da função, né, da profissão que você tem, ou né, o fim que você deseja fazer de levantamento, pode ser que isso faça valer, né, faça ser interessante para a sua causa. Aí, né? Mas, para esse efeito de aula, eu vou só me basear em cima de material. E nesse caso, a própria tabela aqui me traz essa facilidade de só pegar aquilo que está relacionado a material. Então eu vou pegar, basicamente, vou começar com bem simples, que seria a descrição. Né? Então tem uma parte lá quando a gente constituiu o material que a gente descrevia o que ele é. Eu vou pegar o nome, porque quando a gente fez o material eu pedi para que vocês colocassem um nome em todos eles, né? Com aquele underline ou um ponto na frente. Tá? E vou pedir para vocês pegarem também o material marca. A marca, vocês vão ver que vai ser aquele número que a gente coloca naquelas simbologias. Antes, quando a gente estava trabalhando ali com a colocação dos nomes de ambientes, vocês viram que aparece lá a opção para a gente colocar um número para material de parede, material de piso e material de teto. Então essa marca vai ser importante para esse fim. E muito provavelmente para que a gente possa fazer identificação de outros elementos também dentro do Revit, esse elemento marca vai aparecer várias vezes. Tá? Eu vou começar bem simples, só com esses três aqui para vocês verem o que vai aparecer. Depois a gente vai acrescentando outros campos. Então veja, esse levantamento de material está bem simples, né? São tabelas só com 3 colunas, mas vai aparecer para mim aqui o que? A descrição do material, às vezes são descrições que eu coloquei, ou às vezes já está lá junto com, já veio no material padrão, né? Como por exemplo revestimento, laje, concreto. Isso não foi eu que escrevi, já estava ali. Mas aparece aqui também vários materiais, né? Então, por exemplo, está aparecendo as tintas que eu criei, que a gente fez as pinturas da edificação. Está aparecendo o reboco, então é o material de dentro da parede. E está aparecendo aqui também tijolos, né? Então o que acontece? Se eu tivesse a intenção agora de fazer um levantamento de reboco,
eu já teria condições de fazer isso. Se eu tivesse intenção de fazer um levantamento de tijolos, volume de tijolo, área de tijolo que tem, perfeito, também teria condições de fazer isso. Mas a minha ideia vai ser o quê? Materiais de acabamento. Então eu vou ficar basicamente em cima de pintura acrílica, tanto a branca como a verde, e também o acabamento de azulejo, que em algum momento eu pus no banheiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu preciso fazer um filtro disso aqui, né, agregar todos os materiais para que não fique tudo isso aqui aparecendo, senão fica difícil fazer uma tabela. Então a gente volta aqui para a tabela de propriedades, aqui na aba, e para a gente poder abrir aquele campo, aquele quadro novamente de modificações, a gente vai abrir aqui então do ladinho. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou botar esse item marca na frente e vou deixar descrição e nome em seguida. Então eu venho aqui em campos, né? Veja que qualquer um que eu clicar aqui vai acabar abrindo isso daqui, tá? Então eu vou botar essa marca para cima, ó, consigo ajeitar, tá? Então eu estou alterando a posição das colunas. Eu vou vir aqui em classificar e vou pedir para ele que faça o seguinte: nessa classificação eu quero que ele pegue todos os meus materiais por descrição, pode ser, ó, descrição. Aliás, não, vou pegar por nome, tá? E vou pedir para que ele pegue nessa descrição por nome, eu quero que ele retire, ele deixe de criar itens para cada um, itemizar cada instância. Eu não quero itemizar cada instância, eu quero simplesmente eliminar isso. Aliás, como eu já sei que mais futuramente eu vou tirar essa aba do nome, eu vou deixar a descrição. Mas eu vou tirar aqui itemizar, ó, e vou deixar assim, tá? Vou dar um OK. E o que ele fez? Ele fez justamente isso, ó, ele jogou a marca lá para frente e trouxe aqui para mim, ó, a descrição de todos os materiais e os nomes dos materiais, ou seja, ele agrupou todos aqueles que têm itens, informações iguais. Beleza, o que eu vou fazer agora aqui? Eu posso vir aqui e pedir para, por exemplo, identificar e separar aqueles que eu não quero. Eu não quero, por exemplo, tijolo, eu não quero que fique aparecendo o revestimento, nem o piso de 80 por 80, deve estar aparecendo em algum ponto esse piso. E também não gostaria que ficasse essas unidades de alvenaria de concreto aqui, que são materiais que eu não vou fazer uso agora nesse levantamento. Eu quero só 3 materiais. E para isso eu vou estabelecer uma marca, um código, tá? Então, por exemplo, o azulejo, que está o nome certinho aqui, eu vou manter número 1, tá? Para a pintura acrílica, que está ali, ó, tinta acrílica branca, eu vou dar o número 2. E para esse daqui, que é o verde abacate, eu vou dar o número 3. Então, nesse caso, eu criei um código para cada um desses materiais. A criação desse código vai ser importante para eu poder agora filtrar e tirar esses aqui fora da jogada. Então, eu vou vir aqui em filtro. E vou dizer o seguinte: eu quero que na coluna marca, tudo que for maior do que 0, né, eu estabeleci como código um número, se fosse letra, né, ia ser diferente, mas tudo que for acima de 0, eu quero que ele deixe visível, o resto não. Logo, se eu der um OK aqui, vai sobrar os números que eu quero, os materiais que eu gostaria. Então aqui depois, se a pessoa tiver a intenção de trocar os nomes, pode alterar, ó, código. Se eu quiser aqui deixar só o nome material, posso deixar, né? Ó. E esse aqui que é o nome mesmo, aquele que veio lá, eu não estou a fim de deixar ele aqui repetido. Então eu posso vir aqui em campos e tranquilamente tirar ele fora. Como eu falei para vocês, eu ia tirar ele fora, tirei, já não se faz mais sentido tê-los aqui, tá? Uma coisa bacana é o seguinte: pode ser que de você não esteja escrito isso, tá? Vamos voltar ali só com o campo nome, só para caso algum tenha acontecido isso, tá? Volta lá. Ó. Pode ser que em alguns materiais, tabelas de vocês, vai estar escrito aqui material físico. Ó, até aparece aqui, ó. Pode ser que esteja assim. Então o que acontece? Ele é um campo editável. Esse não é um campo editável, tá? Você não vai conseguir editá-lo. Mas esse campo aqui sim. Então esse é aquele campo do material que aparece lá na identidade que a gente pode alterar. Então nesse caso aqui, em vez de eu deixar com material físico, eu vou colocar lá acrílica, né?
tinta acrílica, melhor falando, né? Tinta acrílica, branca, ou cor branca, você que sabe aí, acho que fica mais interessante para sua identificação. Então, veja que vai aparecer ali, e aí, claro, depois isso aqui perde sentido, não tem por que ficar esse campo ali, e a gente então saca ele fora, ok? Na sequência, essa videoaula então vai começar a criar mais campos aqui para vocês verem a quantidade de informação que a gente consegue agregar nessa tabela, tá bom?